me dá um exemplo de uma paciente que você foi integrando isso tudo e as dificuldades. Sim. Eu tenho vários exemplos, mas me vem uma cabeça agora muito interessante, que é assim. Quando a gente pensa nessa questão da compulsão, muitas vezes a gente já automaticamente liga isso a um adulto. Mas, na verdade, nós criamos esses padrões também nas crianças. E uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante dentro da neurociência, que foi a minha primeira grande área, onde eu produzi bastante e tudo mais, que foi o sono infantil. Até porque foi tentando resolver um problema que eu tinha em casa, né? Com as crianças em casa. Que eu ouvi alguém um dia falar que as crianças deveriam dormir tipo 10 horas por noite. E eu falava, mano, isso não é possível. Os meus não dormem. O que está acontecendo? Estão dormindo depois da gente, quase. Então, e eu fui estudar o pensamento de uma britânica chamada T.Z. Hall, que é uma das grandes... que cria os protocolos de sono infantil do mundo. E eu entendi ali que eu estava criando essa compulsão nas crianças. Por exemplo, se essa criança dorme no peito da mãe, você está dando a ela um auxílio para o sono. Essa criança, o sono da criança em torno de 100 a 120 minutos. A cada 2 horas essa criança vai ter um despertar noturno. Se ela entrou no sono com ajuda, ela vai querer essa ajuda de novo às 2 da manhã. Para entrar novamente na outra fase do sono. Exatamente. E é interessante porque daí quando a gente pergunta para o papai e para a mamãe, quantas vezes o seu filho acorda, parece um número mágico, mas eles falam assim, de 4 a 5 vezes. Por que 4 a 5 vezes? São os ciclos do sono. São ciclos, de 4 a 5, exatamente. Que daí você tem essa correspondência. Aí o que eu faço com os pais? Eu sento com eles, explico toda essa teoria, eu explico para eles que o desejo é algo natural do ser humano e esse desejo ele vai determinar muitas das nossas ações cognitivas. Um exemplo de uma frase legal. Cuidado com a sede, porque ela te faz beber de copos errados. Veja, isso é desejo. É o desejo dominando. Ele está dizendo para você, vai lá e bebe daquele lá. Aí, trabalho com os pais, explico tudo. Semana seguinte, o papai e a mamãe voltam e falam, não funciona. Não funciona. O que eu fiz? Eu trabalhei com duas, trabalham comigo até hoje, 2 psicopedagogas treinadas que vão dormir na casa dos pais. Por quê? Porque entre você dizer, eu entendi, e fazer, e executar como você explicou, vai uma diferença enorme. Bem grande. E as meninas, elas dormem no quarto com as crianças. Então, quando a criança acorda e imediatamente o papai e a mamãe vêm acudir, ela fala... Pode voltar. Volta porque o negócio aqui é comigo. E daí a gente vai explicando pro papai e pra mamãe que aquele condicionamento do choro, que nem sempre o choro é necessariamente uma expressão de dor, esse choro que sai sem a lágrima, que sai aquele choro pausado, que vai e que volta, esse é um choro de protesto, até a pessoa adulta entender isso, lá vai leva um tempo. Então, a gente começou a trabalhar desta maneira, e hoje as pessoas que trabalham no sono infantil, no circuito de sono infantil, eles percebem que essa criança ela vai deitar 19 horas e ela vai acordar às 7 horas da manhã sem ter acordado nenhuma vez durante a noite. Aí a pessoa fala, mas meu filho é recém-nascido, ele precisa mamar. Então, mas existe um jeito de você fazer a mamada noturna sem essa criança acordar. Você conta o tempo, a gente vai pegando esses padrões, mas isso só vai fazer sentido quando a gente tem aí o paidós Gauguin, né? O pedagogo, que é o cara que pega pela mão e diz, olha, é assim que faz. Aí faz uma diferença muito grande. Porque a mamada, agora eu fiquei curiosa, a mamada é dada no sono profundo para não acordar? Não. Das 3 fases do sono, alguns autores trabalham com 4 fases, né? Eu trabalho com 3. Você trabalha N1, N2, N3? N3 e sono REM. Tá. Quando a gente vai entrar da N2 para N3, que você percebe o sono profundo e tem os primeiros espasmos da entrada do sono REM, é bem fácil de calcular no relógio. Se a criança tem um padrão, se você marcar no relógio, ela tem um padrão de sono de 120 minutos, quando faltarem 20 minutos para fechar o tempo, você pega ela com bastante calma, com bastante tranquilidade, põe no peito, faz um movimento de arrotado, certinho ela volta a dormir, ela não tem aquela necessidade de ter que despertar, aí entra no jogo o cortisol, aí o cortisol faz aqueles 5 minutos de despertar virarem 20, e aí o pai e a mãe cometem um dos maiores erros que eles podem cometer, cansados, eles vão trazer para a cama. Aí, bicho, aí o negócio é complicado. E as pessoas me perguntam, doutor, mas pode criança dormir na cama do pai? Claro que pode, desde que
ele não esteja indo para lá para resolver um problema dele. Às 3 horas da manhã, indo para tua cama, porque ele não quer dormir sozinho. Tá todo mundo feliz, tranquilo, de boa, adormeceram. Uma delícia, é maravilhoso, é gostosíssimo. Ter os filhos na cama. Agora, se ele vai nessa condição de resolver problema, aí ele cria ali uma conexão emocional que naquele momento, esse excesso de vínculo emocional que ele cria com o pai e com a mãe, ali naquele momento não vai fazer muita diferença. Mas quando ele entrar na adolescência e ele trocar, o público já não é mais pai e mãe, ele vai para um relacionamento. Buscar uma dependência afetiva numa outra pessoa. Que ele pode encontrar, inclusive, nas drogas, né? Eu falo para os pais assim. Ou então em pessoas tóxicas, né? Que são das drogas perigosíssimas também, né? Sim. Gente que não é bacana, né? Eu atendi um menino há pouco tempo atrás, e eu posso falar porque ele me permite falar no exemplo, um dentista, e ele era dentista forense, então é aquele cara que quando acontece uma tragédia, ele vai fazer... Vai lá identificar o corpo pela arcada, né? Sim. E ele chega no necrotério para fazer o reconhecimento de um casal, e quando ele olha, a menina é muito parecida com a filha dele. E ele entrou em desespero, por isso que ele me ligou, ele falou, preciso de ajuda, porque eu não sei o que fazer. Daí eu falei, mas por que você ficou desesperado? Porque ele falou assim, eu escuto você quando você fala da dependência emocional, mas eu em casa não faço isso. E essa menina é uma menina que tinha lá seus 16 anos, que encerrou um relacionamento com o menino. E ele não aceitou, matou ela e depois se matou. E ele falou, quando eu fui fazer o reconhecimento, aquilo me deu um desespero gigantesco, porque me lembrou a minha filha, né? Obrigado pelo chá. Então a gente tem muito disso. E eu falo sempre para os pais, olha, é interessante a gente pensar a educação a longo prazo, não só nesse espaço de tempo da criança, pensar a longo prazo. Você vai colher lá na frente os frutos de um negócio que você não está chamando a rédea para tua mão agora. Né? Muito interessante isso. Então você pega para não haver esse despertar, mas aí o seu bebê, né? É diferente. Sim, o bebê você tem isso. Você pega 20 minutos antes de se completar o primeiro grande ciclo, que dá mais ou menos 120 mesmo. Todos os ciclos. Se a gente pegar 2 dias, e você cronometrar os ciclos da criança, você consegue pegar o padrão. Você vai ver que são ciclos concêntricos de um tempo bastante parecido. Aí quem tem que fazer o esforço de levantar, porque a gente precisa amamentar a criança a cada 4, 6 horas, dependendo da fase, é o pai e a mãe. Mas a gente mantém isso muito sob controle. Aí você não tem aquela coisa do casal, porque daí quando começa a ter essas questões, começa a dar as tretas em casa, Com né? certeza. Não, e também o cortisol da criança e o cortisol de quem acorda apavorado com a criança chorando, já gritando, né? Sim. Então é um cortisol generalizado, né? A casa inteira. Eu tenho uma frase no meu último livro que diz assim, cuidado com o cortisol, ele é um péssimo conselheiro. Ele é um péssimo conselheiro. Ele vai te botar em furadas que você não quer. Sempre, ele vai na emergência, ele vai pra guerra, ele sempre vai pra guerra, né? Ele não vai pra tranquilidade. Oi, queridos, vocês sabem o que é depressão? Infelizmente, eu vejo uma porção de distorções que só contribuem para a gente aumentar a ignorância sobre depressão. O que eu vejo pela internet, pessoas falando que depressão é fraqueza, que depressão é preguiça, que depressão não é doença, é falta do que fazer. Infelizmente, esse tipo de comentário está muito distante do que é, de fato, a depressão. Em muitos casos, aqueles que sofrem de depressão são justamente os que se mantiveram resilientes por um período extenso. São os pilares da família, os solucionadores de problemas, sempre prontos a ajudar. É fundamental reconhecer que essa resiliência contínua pode acarretar um custo emocional exacerbado. É crucial entender que a depressão se torna um problema maior quando passa a paralisar a nossa existência. Diante disso tudo, é com grande satisfação que anuncio o início da nossa Black Week. O curso Mentes Depressivas, as 3 dimensões da doença do século, que desenvolvi com base em anos de pesquisa e experiência clínica, está agora disponível com desconto super especial de 34%. Essa é uma oportunidade única de iniciar uma jornada de compreensão e superação da depressão. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.